Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje, véspera de Natal, nós teremos a última parte da entrevista inédita com o pesquisador, escritor e palestrante espírita Severino Celestino da Silva. Esperamos que as palavras sábias e inspiradoras dele, nos trazendo a presença viva do Mestre Jesus, possam iluminar a nossa noite de Natal. Para aqueles que se interessarem em ouvir mais do professor, nós lembramos que ele já esteve aqui conosco no Portal de Luz no final do ano de 2020, quando nós tivemos, naquele tempo, que permanecer isolados nas nossas casas em função da pandemia. E ele nos falou, naquela entrevista, sobre a importância de vivenciarmos a mensagem de simplicidade e de amor e de comunhão com Deus deixados por Jesus. Essa entrevista antiga e todos os outros programas podem ser acessados no nosso canal no YouTube, Caibar Schutel. E se você gosta do nosso conteúdo, aproveite para se inscrever agora no nosso canal. Curta esse vídeo, deixe os seus comentários, suas sugestões e compartilhe o link com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo transformador do Espiritismo. E para começar, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Recebida por nós no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, na noite de 21 de setembro deste ano de 1985. A autora é Maria Dolores, que foi uma nossa patrícia, nascida na Bahia, desencarnada igualmente em Salvador, há tempos, e é autora da presente mensagem. Mensagem para Jesus. Ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra em resplendores, desde o mar vasculhado, às alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece tenho os quadros de dor que te apresento, as crianças sem lar, sobre o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento, os doentes que vagam na intempérie, implorando o agasalho de um lençol, e os velhinhos no escuro das calçadas que morrem aguardando uma réstia de sol. Os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem. E os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém. Induze-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus, nossos próprios irmãos. E a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal, todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas. Louvado seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração. Bendito sejas, Maria Dolores. A entrevista que nós temos assistido nas últimas semanas com o professor Celestino foi concedida para o podcast do jornal Folha Espírita, com a participação das nossas amigas Cláudia Santos e Helene Gritzapes. E se você perdeu alguma parte da entrevista aqui no portal, aproveite para acessá-las no nosso canal. Hoje nós vamos ouvir a quarta e última parte. Nós vamos conferir o professor nos falando sobre Jesus. Que possamos ser tocados no coração por suas palavras repletas de tanto conhecimento e sabedoria. E é verdade. Ninguém é abrigado, ninguém leva a casa, ninguém leva o que tem. Você leva aquilo que você plantou no seu espírito, no benefício que você fez a alguém que precisa. E eu me lembro que Chico Xavier fazia tanta coisa assim, anonimamente, coitado, e ele dizia assim, quando falava de doença,
Chico era um homem muito doente, dos olhos, tinha angina, se operou de hérnia, fez cirurgia de prótese, tudo que... E ele dizia assim, eu agradeço tanto a Deus ter passado pelo que passei, porque se eu... Como é que eu ia chegar no mundo espiritual? Ele dizia assim, eu nunca tive uma doença, eu nunca passei uma dificuldade na matéria. Eu ia ficar morto de vergonha. Então a gente aprende. Eu tenho um grande amigo que ele dizia umas coisas muito interessantes. Ele diz assim, olha, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está lá no capítulo 9, versículo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso para mim foi uma lição muito grande quando eu conheci a doutrina, que foi a primeira coisa que eu li no Evangelho. Aí ele diz assim, está passando por uma dor, ou está sofrendo dor física ou dor moral. Não significa que você é infeliz. Mesmo sofrendo, mesmo passando por uma doença, não significa que isso possa lhe fazer infeliz. Porque Jesus passou por isso. Grandes pessoas, Irmã Dulce, da Bahia, Irmã Dulce dormia numa cadeira de balanço 3 horas por noite, porque ela só tinha um pulmão. Ela não podia se deitar, que não respirava. Jerônimo Mendonça colocava sacos de areia no abdômen para suportar as dores que ele tinha. As unhas dele tinham que ser arrancadas a cada 6 meses. E ele vivia dentro de uma Kombi, paralítico, cego, pregando o evangelho. Encontrei com ele em Uberaba, ele dizendo assim, Paulinho, aleijado também come, porque ele ia para frente do Hotel Carajá, para almoçar ou para jantar. E ele dava recado para Roberto Carlos. Roberto Carlos vinha do mesmo jeito. E eu fiquei encantado quando eu vi ele pegar naquela Kombi, ele pegar o microfone e dizer assim, aqui vos fala o imóvel mais móvel do Brasil, porque ele andava para tudo que é lugar dentro daquela Kombi. Ele diz assim, Deus é tão bom que ele não me deixa andar, não me deixa fazer nada, me deslocar, mas ele não amarrou minha língua. Então, a gente aprende com essas pessoas, porque às vezes você vê alguém que é deficiente, visual, ou de qualquer natureza, ou tem uma doença crônica, e a pessoa convive com aquilo com a maior naturalidade. Nem parece que é doente. Porque ela sofre, mas ela não é infeliz. Que o importante da gente é entender que tudo que nos vem é recado de Deus. E que a gente só deve pedir a Ele, como o próprio Jesus diz, você quer me seguir? Tome a sua cruz e venha. O que significa que eu tenho que carregar minha cruz, você tem que carregar a sua, Cláudia, ela tem que carregar a dela. Cada um de nós tem a sua, agora cada um carrega de uma forma diferente. Verdade, professor. E o senhor está falando de mensagens, falou tanto de Jesus, né? Para a gente encerrar assim, a nossa noite hoje, queria que o senhor pensasse, né? 2022 indo para 2023. Se Jesus estivesse aqui hoje, que recado que o senhor acha que ele daria para o Brasil e para toda a humanidade? Eu tenho a impressão que Jesus iria dizer assim, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, porque ele era muito carinhoso. Ele disse, vocês que estiver cansado e oprimido, venha a mim, olhe para mim. Ele não disse nem para vinde a mim. Não. A expressão é panu, voltai vossas faces para mim. É como aquela história de Renato Teixeira. Como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar e meu olhar. Então, olhar para Jesus já é uma sintonia espiritual muito boa. Mas Jesus iria nos dizer, meus filhos queridos, eu já enviei a vocês, aqui no Ocidente, 3 revelações. Eu enviei Abraão, dizendo que Deus é um. Eu enviei Moisés, das mãos dos meus emissários no Sinai, ele recebeu o maior código de moral e justiça do planeta que eu enviei para todo mundo. Os judeus ficaram para ele, mas enviei para todo mundo. Depois eu mesmo vim e mostrei como é que se faz, porque vocês não entenderam a primeira. Eu trouxe a segunda. E na minha despedida, lá no Cenáculo, em Jerusalém, eu prometi um outro Consolador. E eu cumpri minha promessa, porque ele veio.
Ele veio e trouxe aquilo que eu gostaria que ele trouxesse. Reforma íntima, ligação comigo, o Evangelho, e ciência como suporte para vocês. Agora, vocês são muito responsáveis, depois das 3 revelações que eu enviei para vocês. Vocês não podem dizer que não receberam instruções, conselhos, admoestações. Não falta nada disso para vocês. Então, vocês não são os melhores, são os mais bem informados. E hoje vocês sabem que quem sabe mais tem a obrigação de perdoar mais, servir mais e amar mais. Feliz Natal. Muito bom, professor. Muito mesmo. Um Feliz Natal nosso da Folha Espírita para o senhor, para a sua família. Um ano de 2023 cheio de bênçãos. Né, Cláudia? E é sempre um prazer inenarrável ouvir o senhor. A alegria é nossa, minha filha, e que Jesus possa, em 2023, quando João Batista, eu queria encerrar com essa observação, que às vezes as pessoas nem notam, porque infelizmente as traduções não são muito fiéis, né? Quando Moisés está no exílio, no Êxodo, trazendo aquele povo do Egito, ele pediu a Deus uma ajuda para levar aquele povo, que não foi fácil. Eu conduzo grupos, são grupos amáveis, fraternos, mas não é fácil conviver com as diferenças humanas. E Deus enviou intuitivamente ou mediunicamente, pela psicofonia ou pneumatofonia, que Moisés construísse um tabernáculo. O tabernáculo é um templo, que esse templo seria habitado por Deus. Enquanto eles estiveram no deserto, 40 anos, esse tabernáculo era montado e desmontado aonde ele chegava. Ali dentro ficava as tábuas da lei, Kodesh e Hakodesh, e aí onde eles passavam, eles é como se fosse Deus caminhando entre eles. Quando ele chega a Samaria, em Shiló, ele divide as 12 tribos e a cada uma dá a sua gleba, e ali ele instala o tabernáculo precursor do templo. Porque dali ele já foi direto para o templo de Salomão, em Jerusalém. Essa palavra tabernáculo, que em hebraico chama mishkan, é como se fosse assim um ambiente ou um local onde a Serriná, que é a espiritualidade ou a ação divina entre nós, morasse ali. E quando João fala de Jesus, no prólogo do seu evangelho, ele fala exatamente desse tabernáculo. Ele diz assim, o verbo, que ele chama Jesus de verbo divino e luz do mundo. O verbo se revestiu de carne e tabernaculou entre nós. Essa é a expressão que João usa. Jesus foi a continuação do tabernáculo que trouxe o povo do Êxodo para a libertação lá do Egito para a terra prometida. E Jesus dizia, filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Mas ele estava em todos os lugares. Então Jesus não habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Por isso que ele se intitulou de água viva. Eu sou água viva. A água morta é a água da cacimba, que você precisa de uma lata e uma corda para tirar. A água viva é a água da fonte, é aquela que vem ao seu encontro. Então, Jesus caminhou, tabernaculou, como o tabernáculo que veio do deserto até a Samaria, em Shiló, ele tabernaculou na Galiléia, na Judéia, na Samaria, em Decápolis, por onde ele passou, até o momento em que ele
entrega a sua missão de habitar, esse Deus, vamos dizer assim, habitando entre nós no tabernáculo, que era ele mesmo, esse tabernáculo, no Monte das Oliveiras, quando ele faz as suas despedidas em João 17:5, numa oração belíssima, que é conhecida como oração sacerdotal, onde ele diz mais ou menos assim: Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, ali ele encerra o seu tabernacular entre nós durante 3 anos. Depois que Moisés trouxe aquele processo, que os templos, antes do templo ser destruído, ele já caminhou entre nós como o enviado de Deus, o ungido, que por onde passava deixava rastros de luzes e mensagem de otimismo e de amor. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria para que a gente entendesse que nós não estamos sós. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Essa é a maior promessa dele, que a gente precisa não só acreditar, mas viver como se ele estivesse realmente caminhando conosco, tabernaculando em nossas vidas. E é a lição mais difícil, né? E como é? Todos nós, do programa Portal de Luz, desejamos a você e a sua família um maravilhoso Natal e que possamos todos nós compreender cada vez mais a importância de colocarmos em prática as palavras e os exemplos deixados para nós pelo nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, até a próxima e um Feliz Natal!